Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É uma honra, uma alegria poder estar aqui com vocês nesta noite tão especial. Ver esta igreja unida, missional, avivada e relevante do estado da Bahia, fazendo a obra de Deus com amor, dedicação, e nessa reunião seleta de obreiros, de lideranças da casa do Senhor. Minha gratidão a Deus pela oportunidade, ao pastor Valdomiro Pereira da Silva, novo presidente da CIADEB, essa convenção que, diga-se de passagem, é a primeira no Brasil a adotar a nível estadual o departamento ou a comissão do discipulado dinâmico. E nós louvamos a Deus porque, com certeza, se a Bahia já é uma bênção, a partir de agora será uma bênção ainda maior, porque nós vamos ver muitas vidas sendo salvas, cuidadas, permanecendo e fazendo a diferença para a glória de Deus. Também é uma honra conhecer aqui pastor Raimundo Campos, vice-presidente da igreja, rever meu amigo pastor Joel de Valença, que foi a primeira pessoa que me trouxe aqui na Bahia, há 5 ou 6 anos atrás, estivemos ali em Valença. Também pastor Alexandro Bahia, que é o meu cicerone, hoje ele me levou para conhecer os pontos turísticos aí da cidade, e para mim é uma honra muito grande. Ontem trouxemos a palavra ali na orla, uma benção, e cumprimentando ele, cumprimento todos os demais pastores, obreiros da casa do Senhor, e é uma alegria ver aqui o meu filho mais velho. Jesus faz essas coisas, é uma cristocidência encontrar aqui o Douglas Borges. Douglas Borges é um jovem obreiro cheio do Espírito Santo, irmãos. Deus tem usado ele de uma forma sobrenatural. Douglas, ele vive, respira adoração a Deus e evangelismo. Eu louvo a Deus pela vida do Douglas. Ele já há alguns anos ministra em Joinville, por 2 vezes no Congresso Discipulado para o Brasil. E a cristocidência que eu me refiro é que eu trouxe aqui um livro da minha, como organizador e coautor desse livro, Avançando em Unidade através do Discipulado. Tem 41 capítulos falando do discipulado nas mais diversas formas, todas as etapas, os processos do discipulado, o grupo de novos convertidos, e além disso falando das faixas etárias, discipulado infantil, discipulado de adolescentes, discipulado de jovens, discipulado de casais, discipulado com ferramenta para alfabetização, discipulado de universitários e também a área da reconquista dos afastados. E o detalhe é que um dos capítulos foi escrito pelo Douglas: como discipular jovens com pensamentos suicidas. Então eu só trouxe 12, não sei se a minha fé foi pouca, ou eu fui muito prudente, mas você só vai ter oportunidade de receber 11, ou comprar 11, porque esse aqui é do pastor Valdomiro. Então, pastor, tem uma dedicatóriazinha. Glória a Deus. E eu trouxe um outro livro, 8 exemplares para completar 20. Esse livro é um livro que marcou a minha juventude e a minha adolescência. John Hyde, O Homem que Orava. A história do homem que ganhou 100 mil indianos para Cristo. E eu vou falar de um homem que ganhou um pouquinho mais em 3 dias. Vamos colocar em pé, por gentileza? Abra sua Bíblia em Jonas capítulo 4 e versículo 11. E eu vou pedir para deixar na tela, que o texto bíblico está na tela, lá no meu slide. Se puder deixar o slide, e eu vou passando aqui. Glória a Deus. Eu quero falar, irmãos, sobre o tema missões urbanas e discipulado. Glória a Deus. Jonas capítulo 4 e versículo 11 é o texto da palavra de Deus. Aleluia. John Hyde foi um homem que descobriu o segredo para ganhar almas.
oração e compaixão pelos perdidos. Eu recomendo que você leia. Eu comprei, não lembro se foi 100 ou 80, alguns eu estou vendendo e outros eu estou fazendo meus jovens ler. O Douglas conhece lá meu grupo de jovens e adolescentes, que eu tenho um trabalho de mentoria chamado Jovens Profetas, os jovens e adolescentes do meu setor. E eles estão lendo livros inspiradores. E Jesus está levantando 35 jovens pregadores da palavra na congregação que eu pastoreio para a glória de Deus, através da leitura desses livros que inflamam a alma. Jonas 4:11, na Nova Almeida Atualizada, diz assim: e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Agora vamos ler juntos na tela, no 3. 1, 2, 3. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir. Amém. Está bonito para começar, mas nós vamos agora trocar um pouquinho aqui. Vamos tirar a palavra Nínive e vamos colocar a palavra Salvador. O que você acha? Em vez de 120.000, 3 milhões é a estimativa de habitantes de Salvador. Vamos ler juntos agora, irmãos. Deus falando com você, fazendo uma pergunta para você e para mim nessa noite. 1, 2, 3. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Salvador, em que estão mais de 3 milhões de pessoas que não sabem discernir. Inclina a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome de Jesus nos colocamos diante da Tua presença tão gloriosa, Pai. E ouvimos a Tua voz através da leitura da Tua palavra. Tu és compassivo, Tu és misericordioso, Tu és grandioso em perdoar, em ter misericórdia, ó Deus. Meu Deus, que esse mesmo sentimento esteja nos nossos corações, meu Deus, movendo as nossas vidas, para cumprirmos a missão que o Senhor deixou à igreja na face da terra. Pai querido, eu peço a Tua bênção nessa noite sobre o corpo de obreiros, sobre todos os ministros da Tua casa, sobre toda a igreja do Senhor e sobre a minha vida, que o Senhor possa me usar como um canal de bênção para ministrar aquilo que está no Teu coração, em nome de Jesus. Amém. Se assente, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Aqui está minha família, minha esposa irmã Catiúcia, minha filha Maria Helena. Felizmente elas não puderam vir devido aos compromissos e às terapias da Maria Helena. Maria Helena tem uma doença genética ultra rara, que é o único caso no Brasil. E por onde eu passo, Douglas sabe disso, a gente pede oração em favor da Maria Helena. E se você puder, aqui tem muitas esposas de pastores, coloque o nomezinho dela no círculo de oração, que eu tenho certeza que Jesus vai fazer um milagre. Douglas conheceu ela pequenininha, com sonda, tendo sérias dificuldades, um prognóstico médico que não ia desenvolver muito. Ela ainda não fala, ainda não caminha, ainda não mastiga, mas ela já está dando uns passinhos no andador, ela já está se comunicando com figuras, e ela já está amassando com a boca o alimento. Hoje ela tem 7 anos e meio de idade, e a cada dia Deus está abençoando, e nós estamos vendo o desenvolvimento dela, porque eu sei que a oração de um justo
pode muito em seus efeitos. Então eu peço oração pela Maria Helena. Também eu gosto de frisar meu pastor e discipulador, pastor Sérgio Melfior, trago o abraço dele ao pastor Valdomiro e a todos os pastores. Ele é o vice-presidente da nossa convenção de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Também pastor Wellington Júnior, trago o abraço do nosso presidente da convenção, o qual nos nomeou na convenção em abril, na convenção online, para presidir a comissão de planos e estratégias de evangelismo e discipulado da CGADB, o qual nós estamos trabalhando de uma forma muito intensa, e aqui a Bahia tem abraçado de uma forma maravilhosa o trabalho dessa comissão. Queridos, missões urbanas são as ações evangelísticas para o cumprimento da missão na igreja no contexto das cidades. Tudo que você faz para ganhar almas no contexto da cidade é considerado missão urbana. Você vai observar, meus amados irmãos, que o Brasil hoje é um país que passou por um êxodo rural muito forte. Eu creio que a maioria de nós que estamos aqui, saímos de cidades do interior para uma cidade maior, ou da roça para a cidade. Isso aconteceu, uma migração muito forte dos anos 70 para cá. Já estamos chegando a quase 90% da população urbana no Brasil. Então veja que a grande massa das pessoas que queremos alcançar são as pessoas que moram nas cidades. E por isso, meus amados irmãos, nós entendemos pela Bíblia, lá de Gênesis a Apocalipse, que Deus ama as cidades, porque nela vivem as pessoas que são o alvo do amor de Deus. Embora Deus não esquece de quem está lá no sertão, de forma nenhuma, e nós temos que alcançar os povoados ainda não alcançados, os sertanejos, os quilombolas, os indígenas, os ribeirinhos, os ciganos, as pessoas pobres da sociedade, mas nós não podemos esquecer, queridos, que nós devemos alcançar as pessoas que moram na cidade através da missão urbana. E para alcançar essas pessoas, nós temos que entender qual é a missão da igreja. E a missão da igreja, ela está expressa na grande comissão. Mateus 28, do 19 ao 20, é considerado o coração da grande comissão. Grande comissão é, trocando em miúdos, aquilo que nós chamamos do ide de Jesus. A ordem imperativa do mestre, aquilo que devemos fazer. Mateus 28, 19 ao 20, Jesus diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa ordem não pode ser negligenciada. Ide, fazei discípulos. Não fazei apenas membros, não apenas seguidores. Não apenas comunique, mas discipule. E fazer discípulos requer esforço, requer engajamento. Eu costumo dizer que fazer discípulos, para fazer discípulo você tem que sujar as mãos. Não é um trabalho distante, não, você precisa se envolver no relacionamento pessoal e comprometido. O mesmo Jesus que decide fazer discípulo de todas as nações, e aqui nós vemos uma coisa interessante, que a partir das cidades, nós podemos alcançar as nações. Está na Bíblia, Jesus disse, ficai na cidade, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Está na tela lá, Atos 1 e 8. E na cidade,
num dia estratégico, a festa de Pentecostes. Jesus não derramou o seu Espírito nem um dia antes, nem um dia depois, mas no dia exato, no Pentecostes. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, provavelmente o cenáculo da irmã Maria, e aleluia, e a palavra de Deus diz que eles ouviram um vento veemente, impetuoso, aquele som encheu toda a casa em que eles estavam assentados, provavelmente orando sentados, descansando, porque já estavam orando há 10 dias, e de repente, aleluia, veio sobre eles línguas repartidas como que de fogo, pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Só que eles não foram cheios do Espírito Santo para bonito, como a gente diz no Sul. Não foram cheios do Espírito Santo simplesmente para orar mais bonito que o irmão, ter um dom mais bonito do que o irmão, ser mais espiritual, ser mais canela de fogo do que o irmão, não. Eles foram cheios do Espírito Santo para testemunhar com ousadia no meio da cidade de Jerusalém, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza no Espírito Santo, e que Ele breve voltará para arrebatar a sua igreja. Quantos creem nessas verdades pentecostais? Glória ao nome de Jesus. Veja como o nosso Deus é tremendo. Se não foge a minha memória, parece que 29 nações foram alcançadas pelas línguas estranhas. Um falava em medo, elamita, outro falava em cretense, outro falava em grego, outro falava em latim, outro falava em hebraico, outro falava em egípcio, em aramaico, aleluia, e cada um ouvia na sua própria língua eles falarem das grandezas de Deus. E o que eu acho lindo é que de repente Pedro se levantou, não aquele mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, que se afastou, que teve que afirmar 3 vezes depois, não aquele Pedro que pensou até em parar, mas agora um Pedro cheio do Espírito Santo para liderar o colégio apostólico. E a Bíblia diz que ele se levantou e com ele os 11. Aleluia, ele não se levantou sozinho, irmão, porque sozinho nós não conseguimos fazer discípulos, sozinho nós não conseguimos cumprir a missão, sozinho nós não conseguimos criar cultura, uma cultura. Para criarmos a cultura da missão urbana e do discipulado, nós precisamos nos levantar. Quando o líder se levanta, os 11 se levantam e dizem: eu estou contigo aqui, eu vou fazer a obra, eu estou apoiando o discipulado dinâmico. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em uma cidade que para a época ela era uma cidade até pequena, menor do que Éfeso, do que Antioquia, do que, enfim, as cidades do Egito, Alexandria, Roma, mas naquela cidade Deus espalhou o fogo pentecostal para todo o mundo conhecido da época. Veja a estratégia, irmão, de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Atenas, uma cidade que tinha 8.000 habitantes, aquela região do Areópago ali, ele vai pregar no local público com uma estratégia de alcançar a cidade, porque se ele alcança o coração intelectual da Grécia, ele consegue alcançar a Grécia toda, e de fato a igreja se expandiu por toda a Grécia e toda a Macedônia para a glória do nome de Jesus. Então veja que nós precisamos cumprir a missão da igreja no contexto da cidade. Marcos 16:15, Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura,
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Aleluia, o poder de Deus acompanha o cumprimento da missão, a pregação do Evangelho. Talvez você não está experimentando milagres na sua vida. Deixa eu dizer mais, talvez você só está contando o testemunho do passado, no púlpito, no círculo de oração. Irmãos, lá em 1900 e bolinha, eu fiz, eu ganhei, eu orei, Jesus curou. Não podemos esquecer das experiências do passado, mas Deus tem coisa nova todo dia. Se você fizer aquilo que Jesus mandou, que é ir de pregar, é ir de fazer discípulos, Ele fará aquilo que Ele prometeu, os sinais seguirão. Eu já discipulo há quase 20 anos. Jesus já me usou para orar em cruzadas evangelísticas, pregando o Evangelho também, não sai do contexto. E curar enfermos na hora. Uma época eu estava até bem usado por Deus nessa área. Hoje acho que eu tenho que orar um pouquinho mais, não sei. Jesus está me usando diferente. O Douglas, quando ele foi na escola que a minha tia, que não é crente, trabalha lá. Minha tia disse: Juari, eu preciso fazer alguma coisa, porque ela é professora, a gente tem que fazer alguma coisa. Ela começou a se queixar, reclamar da escola. Ela é uma italiana, bem católica. E aí eu disse: tia, nós podemos dar uma palestra na escola. Você pode dar uma palestra? Sim, mas você não vai falar de religião, não. Nós vamos falar de coisas boas, vamos falar de educação, falar de pessoas, de como o jovem deve se comportar, problemas emocionais. Aí eu tinha agendado com o Douglas no congresso, vem uns dias antes, porque você vai na escola da minha tia. A tia estava de atestado, e a diretora recebeu o Douglas lá. A diretora, conversei com ela por telefone, e falou de tantos problemas que tinha. E eu disse: a palestra vai ser sobre doenças emocionais e desejo de suicídio. Poxa, é muito importante isso. E aí o Douglas foi lá, todos os turnos, todas as turmas, aleluia. Jesus libertou quantas pessoas lá do desejo de suicídio? Mais de 120 jovens e adolescentes foram libertos do desejo de suicídio para a glória de Deus. Demônios expulsos. E a professora lá de um turno, ela se derramou em lágrimas compulsivamente e disse: eu estava pensando em tirar minha própria vida. Por quê, irmão? Porque quando você sai da zona de conforto, quando você sai das quatro paredes, Jesus te usa para fazer sinais e maravilhas. Essa é a essência da missão urbana. Jesus já me usou no culto, orar, enfim, milagres, maravilhas, mas eu quero dizer, irmãos, que as maiores experiências que eu já tive com Deus foram na casa de pessoas, 2, 3, 4 pessoas, sem muito grito, sem muito barulho, abrindo a Bíblia Sagrada e a lição do discipulado, conhecendo Deus, quem é Jesus, o pecado e o plano de Deus, o substituto dos nossos pecados, a necessidade de escolher a Cristo, o discípulo de Cristo, a vida abundante, batismo no Espírito Santo, batismo em água, ceia do Senhor, aleluia. E nesses momentos, irmão, enquanto você está falando,
Aleluia, essa presença que Ele prometeu em Mateus 28 e 20, ela se torna viva e diferenciada, porque você fala coisa que você nem preparou, mas não é aquela história de chegar despreparado, não, é o Espírito Santo que toma os teus lábios dentro do assunto, mas falando aquilo que as pessoas estão pensando, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada qualquer de 2 gumes, e que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Só quem ama essa palavra, só quem crê nessa palavra, só quem vive essa palavra, glorifique e adore o nome de Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E de fazer discípulos, e de pregar o evangelho, sereis minhas testemunhas, lá em Lucas e Atos, e João 10, 21, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós, enviados como apóstolos, enviados com uma missão. Você é enviado ao mundo, meu irmão. Não é só quando você vai pregar, não é só quando você vai para o campo missionário, não, ao sair daquelas 2 portas ali, você entra no teu campo missionário. Eu coloquei essa frase na congregação que eu pastoreio, parece que eu li na tua também, né? Aqui começa o seu campo missionário. Saiu aqui, irmãos, é o lugar onde o teu cristianismo, ele é aperfeiçoado pela palavra, onde você congrega, onde você ouve, onde você adora. Aqui você vem só para recarregar as baterias, mas a verdadeira missão começa depois que você sai daquelas paredes. Você tem que sair daqui cheio do Espírito Santo, para falar do amor de Jesus para as pessoas ao seu redor. Jesus te enviou com uma missão. Olha só o desafio da cidade. As cidades, irmãos, são o grande desafio da obra missionária. A missão urbana, o discipulado. Primeiro, por causa da incredulidade e da perseguição à igreja de Cristo. Segundo, por causa das enfermidades da alma. E agora, a próxima onda, ou a onda atual da pandemia, não é a onda delta, não é a onda, sei lá qual o nome que estão dando agora, mas é a onda das doenças emocionais. Essa é a nova onda da pandemia, as enfermidades da alma. Mas você tem a solução com você, Jesus Cristo. É o remédio para curar a enfermidade da alma. O desafio da cidade, a batalha espiritual e a batalha ideológica. Embora nós não vamos pregar uma posição política, uma visão política, ou um partido político, ou um candidato, mas nós sabemos que há forças espirituais das trevas que combatem ideologicamente dentro do marxismo cultural, feminismo e tantas outras áreas, e a batalha espiritual que a gente vivencia dia após dia. Outros desafios da cidade são a criminalidade, a violência, os problemas sociais e os bolsões de miséria que encontramos na cidade. Então, temos também dificuldades. A verticalização excessiva de condomínios fechados, que hoje já não permite você bater palma lá e levar um folhetim e falar da palavra de Deus. Então, qual é a estratégia? A estratégia é você descobrir alguém que mora lá dentro e começar um grupo de discipulado, e levar a revistinha, Conhecendo o Amor de Deus, da CIADEB, e lá você vai dizer: olha, nós vamos conversar, nós vamos bater um papo, nós vamos tomar café, nós vamos comer. Meu Deus, tem tanta coisa boa aqui na Bahia, vamos comer uma muqueca. Aleluia, hoje eu comi uma muqueca abençoada. Vamos comer alguma coisa junto, e de sobremesa, Jesus na tua vida. De sobremesa você vai conhecer a palavra de Deus, e a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outro desafio, a quantidade de opções de entretenimento. As pessoas estão com muitas opções. Há tempos atrás só tinha um streaming que era o Netflix, hoje tem dezenas, aí nem consegue mais acompanhar.
tudo que está, as pessoas estão enclausuradas dentro de casa, tem entretenimento dentro de casa e tem o shopping fora de casa, mas você vai ter uma estratégia de Deus para entrar em contato com essas pessoas e dizer que Jesus Cristo é a solução, que Jesus Cristo vai salvar, e pregar o evangelho para eles. O grau elevado de consumismo, de materialismo e a concentração de igrejas diferentes, de movimentos filosóficos. Então, queridos, o que nós devemos fazer? O discipulado, ele transforma a cidade. Eu quero concluir, se coloque em pé. Meu presidente, pastor Sérgio Melfiore, ele diz que evangelismo é dar um copo com água. Missão urbana é isso, é você levar água para o sedento espiritual. Quantos têm essa água dentro de você? Como a samaritana, aleluia, ela virou uma fonte. Ela virou uma fonte, ela falou de Jesus para tanta gente, irmão. 12 apóstolos dentro de Samaria não entenderam a missão urbana. Entrar e sair e não ganhar ninguém. Uma samaritana que era uma fonte, que conheceu a fonte, levou a cidade inteira até Jesus. Evangelismo é dar um copo com água, e discipulado é mostrar a fonte. Deus quer te usar para mostrar a fonte da salvação para as pessoas ao seu redor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe esta amada igreja em nome de Jesus. Você que ficou até agora conosco, eu quero agradecer e dizer para você aproveitar para se inscrever no nosso canal. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse conteúdo que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de alguém. Um forte abraço, na paz do Senhor.